Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração a Deus, mais um momento especial de estudo da Bíblia. Que bom estarmos reunidos e termos a oportunidade de mais uma vez estudarmos o livro sagrado em busca da vontade de Deus para a nossa vida. Cremos de que Jesus está voltando a essa terra em breve. E nós devemos fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. Por isso, devemos gastar tempo com o seu livro, ouvindo suas instruções, suas orientações e a cada momento nos preparando para aquele glorioso dia. A cada domingo estamos visitando um capítulo em Daniel e hoje chegamos ao capítulo 4. E nesse capítulo 4 vamos colocar como tema do palácio ao pasto, uma experiência extraordinária vivida pelo grande rei Nabucodonosor. Esse rei reinou em Babilônia por mais de 4 décadas, um homem a quem Deus escolheu para revelar os seus mistérios. E nós temos então um capítulo que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. É ele contando a sua história. Quando falamos nos autores da Bíblia, muitas vezes nos esquecemos de que Nabucodonosor é um deles, pois ele escreveu também pelo menos parte do capítulo 4. E aí se concentra uma linda história de como Deus se interessa por cada pessoa, de como Deus trabalha e de como Deus salva. Antes de avançarmos no estudo, quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo que teremos agora. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua casa, tendo a Tua palavra aberta diante de nós e a oportunidade de estudá-la mais uma vez. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio e que a nossa mente se abra à compreensão das verdades que o Senhor deseja hoje nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao capítulo 4, do palácio ao pasto. Quais são os seus heróis de infância? Você lembra aqui do Spectrum Man? Quem lembra? Quanta gente velha na igreja, né? E Ultra Sedan, lembra do Ultra Sedan? Tem jovem perguntando, o que é isso, pastor? O que é isso? Aí são os nossos desenhos de infância. É isso que a gente assistia. O Spectrum Man lutando contra aqueles monstros terríveis que ameaçavam o planeta Terra. Era muito engraçado, né? Crescemos no mundo de heróis, né? Os mais modernos já conhecem o Super-Homem. Mas a história é tão interessante, né? Que o Super-Homem provou-se de fato não ser Super-Homem. Deixa eu trocar o microfone de fio aqui, me ajuda por favor, quem tiver aqui um de fio, porque esse está com interferência. As crianças cresceram também se achando super-homens. Ei, som. Número 2, por gentileza. Ok? Se quiser que pegue outro, vocês me falem também. É benzida essa água, é? Olha lá, hein, rapaz. Mas a história, esse microfone, troco ele, que parece que não está bom o áudio, né? Depois vocês me veem um outro, que a minha voz já não é tão bonita, né? E ainda assim. Som. Ah, querido, som. Ei, vamos ver esse aqui. Não tem número, mas é outro. Dando trabalho para você aí, né? Aí você vai, temos 1 hora para dar certo. E aí o super-homem finalmente morre e o sonho de muitas crianças são frustrados. Assim são os heróis, né? Como nós pensamos.
há uma valorização muito grande do espírito independente. Na realidade, a gente sonhava que podia voar, a gente sonhava que podia fazer todas as coisas sozinhos. Muitos se acham super-homens, e quando a gente percebe, não é bem assim. Vivemos numa sociedade que valoriza muito esse espírito individualista, onde se prega que nós podemos, nós temos condições. Basta você buscar uma energia mental positiva, basta ter pensamentos positivos, você é capaz de realizar tudo. Não é bem assim que funciona a história. O capítulo 4 de Daniel é bem esse retrato. Alguém que se considerava um super-homem. Interessante o que disse esse poeta inglês: por ser estreita a senda eu não declino, nem por pesada mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Alguns pensam assim: você é dono do destino? Você consegue resolver todos os problemas? Consegue prever o mal que se aproxima? Não, nós não temos essa habilidade. Nabucodonosor se achava como esse poeta, acreditava que ele tinha poder para resolver todas as questões, tinha solução para tudo, o seu império jamais passaria. A cabeça de ouro do capítulo 2 deu lugar a uma estátua, uma imagem completa no capítulo 3, ou seja, o meu império jamais passará. Ledo engano. O capítulo 4, crê-se que tenha sido escrito por Nabucodonosor, e esse rei, ao escrever esse capítulo, encerra um ciclo de uma história. No ano 605, temos o capítulo 1, quando Daniel e seus amigos vão cativos para a Babilônia. No ano 602 a.C., temos o capítulo 2, o sonho com a imagem. 9 anos depois, o capítulo 3, os amigos de Daniel lançados na fornalha. E agora se passam 26 anos, até chegarmos ao capítulo 4. Em realidade, depois da experiência da fornalha, Nabucodonosor ficou tocado pelo Espírito Santo. Mas isso foi arrefecendo com o passar dos anos. E 26 anos depois, esse rei mais uma vez desafia o Deus do céu. E o Deus do céu tem uma outra mensagem a ser revelada. 26 anos depois do episódio da fornalha, o rei foi afetado por uma loucura que o tirou do trono e o fez pastar como um animal por muito tempo. Vamos então à história do capítulo 4. Versículo 6 diz: por isso expedi um decreto. O 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os meus pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele havia tido um sonho no capítulo 2, né? Agora um outro sonho. Mais uma vez, o sonho fica... Deixa que eu vou passando aqui, senão vou me perder. Mais uma vez, um novo sonho é introduzido. Ele agora expede um decreto, e ele chama mais uma vez a presença dele quem? Os sábios, os encantadores, os magos, os astrólogos, para que eles interpretassem o sonho. Existe um provérbio em inglês que diz que the experience the master of the fools. A experiência é sempre a mestra dos tolos. É um caso claro Nabucodonosor. Ele não aprendeu com a experiência. No capítulo 2, os sábios não puderam resolver o problema. Agora no capítulo 4, ele chama todo mundo de novo, esperando uma solução. Alguém disse que o maior erro, o maior engano da vida é você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Esse era Nabucodonosor. Vamos trazer os sábios, os encantadores, os magos. Para quê? Eles já haviam se provado incompetentes, mas a insistência do rei nas suas crenças é que provocou tudo isso. E eles vieram, mais uma vez não puderam resolver o problema.
Quando eles chegaram diante do rei, os magos encantadores, lhes contei o sonho, agora o rei se lembrava, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Não adiantou nada. Mais uma vez eles não haviam entendido o que havia se passado. E aí o rei tem um pedido. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltsazar. Quem é Beltsazar? Daniel. Então chama mais uma vez Daniel. Dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E então o rei começa a relatar o seu sonho. O que o rei havia sonhado? Ele havia visto no sonho uma grande árvore. E esta árvore era enorme, e debaixo dela os animais se abrigavam. Nos seus galhos, as aves do céu se aninhavam. Era uma árvore que trazia proteção, segurança, todos dependiam dela. E então começa Daniel a conversar. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Quando Daniel ouviu o sonho, ele logo soube que não era boa coisa. O que vinha pela frente não seria bom para o rei Nabucodonosor. Ele ficou relutante, mas o rei o animou e disse: olha, não se preocupe, não se turbe, não se preocupe, diga para mim. E Daniel disse: olha, eu queria que essa interpretação fosse para os teus inimigos, porque ela não é boa. E então Daniel começa agora a interpretar o que havia acontecido. Daniel diz assim: a árvore que você viste, que cresceu e chegou até a altura do céu, és tu, ó rei. Esta árvore representa o teu reino. Você veio a ser forte, a tua grandeza atingiu o céu, o teu domínio as extremidades da terra. Esta grande árvore és tu, ó rei. Até aí estava tudo bem, mas continuava a interpretação. Quanto ao que viste, que um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então o vigilante do céu deu uma ordem: cortem a árvore. Essa árvore seria cortada e a cepa dela deveria permanecer. Mas o interessante é que, ao ser cortada a árvore e sua cepa permanecer, restaria algo ainda de Babilônia. E então o rei disse, ou Daniel disse ao rei, de que assim como esta árvore fora cortada, ele seria tirado do seu trono, até que se passassem 7 tempos. Em Daniel mesmo, capítulo 11, verso 13, é ensinado que um tempo equivale a 1 ano. Então 7 tempos, 7 anos. 7 anos se passariam. E Daniel disse: olha, rei, você será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. O rei ficou preocupadíssimo com a interpretação. O grande medo dele era perder o domínio, perder o seu trono. Ele havia feito tentativas para contrariar o sonho do capítulo 2. O capítulo 3 foi uma delas. Mas agora chega o momento em que o rei tinha que ser humilhado. Ele teria que sair do trono e ir para o pasto. E foi exatamente isso que aconteceu. Interessante que, quando nós vamos na continuidade da história, ele tinha que reconhecer que o céu dominava. Esse era o grande problema do rei. Ele queria dominar e queria ser o próprio Deus na terra. Então Daniel dá um conselho sábio ao profeta, ao rei. Qual é o conselho? Põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Para de pecar, dá termo ao pecado. O que mais você faz? Usa de misericórdia para com os pobres. Interessante que há um apelo social no capítulo 4. O rei deveria olhar pelos pobres, certamente o que não acontecia no reino. Olha pelos pobres. E esse apelo social, ele também foi repetido no ministério de Jesus, né? Ele diz que nós deveríamos cuidar daquele que tem fome, daquele que tem sede, daquele que está nu, daquele que está preso. E quando a gente faz isso ao próximo, nós estamos fazendo a ele próprio. Há um apelo social no Evangelho, e nós como igreja temos que nos preocupar com isso, atender as pessoas menos carentes. Felizmente a igreja tem aí um departamento que se envolve muito bem em todas essas questões. Ele deu o conselho, e todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, mas ele achou que nada aconteceria. O tempo foi passando, e ele mais uma vez achou que tudo estava bem. Acontece que ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, ele mais uma vez pensa e se orgulha de tudo que havia feito. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? E é claro que o rei tinha motivos para se gloriar dessa grande cidade. Não apenas por sua grandeza, por sua beleza. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o jardim suspensos da Babilônia, construído pelo próprio rei Nabucodonosor. Algo extraordinário. Era uma cidade que era alimentada por um rio. Suas muralhas altas e fortes poderiam resistir a um cerco de 20 anos. Era uma cidade inexpugnável. E o rei pergunta: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Interessante que no mesmo momento que o rei está falando isso, diante das glórias de Babilônia, e eu estou mencionando aí as 7 maravilhas do mundo moderno. Alguns de vocês votaram nessas maravilhas, né? Eu mesmo votei para que o Cristo Redentor no Rio fosse escolhido, eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas as 7 maravilhas do mundo antigo era algo extraordinário, e o jardim suspenso da Babilônia era uma delas. E no exato momento que o rei se vangloriava das suas realizações, o que aconteceu? O texto diz: falava ainda o rei, ou seja, ele ainda estava se vangloriando da grande cidade de Babilônia, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. O texto diz que no mesmo instante se cumpriu
a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. O rei foi acometido de uma terrível doença. Alguns falam que era boantropia, outros falam em zoantropia, licantropia, mas todas essas doenças têm a ver com um ser humano que assume um comportamento animal. Ele sai do trono e vive agora como um animal. Daniel havia dito, até que se passem 7 anos. E todas as vezes que eu leio essa história, eu fico impressionado com um detalhe. Naquele tempo, os reis defendiam o trono com todas as forças, mas durante esses 7 anos que não houve rei no trono, nenhum outro império ousou tentar sentar no trono. Nenhum outro descendente real tentou usurpar o trono de Nabucodonosor. E por que não aconteceu isso? Eu tenho uma ideia. Quem sabe as pessoas que ali estavam, que poderiam se apossar do reino, tenham pensado o seguinte: se esse Deus de Daniel pode pegar o homem mais poderoso do mundo e fazer pastar como um animal, o que ele não fará com quem tentar mudar os planos dele? E por esse medo, por esse temor, o trono não foi ameaçado durante os 7 anos em que Nabucodonosor viveu no pasto. E há alguns estudiosos que acreditam que nesses 7 anos foi o próprio Daniel quem esteve à frente dos negócios da Babilônia. Passados 7 anos, o rei volta ao poder. O verso 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Já pensou? O homem mais poderoso do mundo fazer tal declaração? Me voltou a consciência, e eu bendisse o Altíssimo, eu louvei, eu glorifiquei ao Deus de Daniel. Amigos, Nabucodonosor havia aprendido a lição, e ele diz que tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu trono, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Interessante que o rei voltou a ser grande, só que o seu coração agora era um coração humilde. Ele havia aprendido a lição, ele havia se humilhado sob a poderosa mão de Deus, e ele diz: agora pois eu louvo, exalto e glorifico a quem? Ao Rei do céu. Há um rei que reina acima dos reinos humanos, há um Deus que governa acima das forças humanas, há um Deus que tem em suas mãos o destino de todos os povos. O Brasil vive nesse exato momento, um momento de tensão política. Daqui a pouco será declarado o nosso novo presidente. Estabeleceu-se uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Mas tudo está no controle das mãos de Deus. Os homens podem achar que ele tem o poder em suas mãos, mas não tem. A história é escrita por Deus. De fato, a história é simplesmente o palco da atuação divina. E Deus está conduzindo todas as coisas para bem do seu povo. De uma forma ou de outra, Ele vai conduzir as coisas para o bem, para a felicidade do seu povo. A história de Nabucodonosor fala do poder de um bom exemplo
do jovem Daniel. E foi a influência de Daniel por aproximadamente 35 anos que mudou o pensamento e a atitude desse rei. E quando terminamos o capítulo 4, nós vemos aqui a conversão de Nabucodonosor. E esse registro do capítulo 4 é o último ato na história conhecida de Nabucodonosor. E nós acreditamos de que tanto ele quanto Daniel um dia continuarão a ser amigos lá na eternidade. Essa proclamação pública do rei foi o último ato de sua vida. E com essa história nós aprendemos o quanto Deus foi bondoso para com o rei. Bondoso em cada aspecto. E é por isso que Ezequiel diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte de quem? Do perverso, mas que ele se converta do seu caminho e faça o quê? Viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque, pois, a vez de morrer, ó casa de Israel? No capítulo 1, é dito que Deus entregou nas mãos Jerusalém a Nabucodonosor. Foi Deus quem entregou para ele. No capítulo 2, Deus diz para ele qual o papel dele na história. No capítulo 3, ele mostra que ele estará sempre com os seus filhos, mesmo na fornalha. E tudo isso deveria ter sido motivo de sobras para que o rei se tocasse, para que ele se convertesse e aceitasse o Deus do céu. Mas não foi suficiente. O coração continuava ainda duro, insensível, como uma pedra. Então vem o capítulo 4, e 7 anos vivendo como um animal, para mostrar a ele que o poder é de Deus e não do homem, que é o Senhor quem governa. E finalmente Nabucodonosor se entregou. Finalmente veio a mudança de vida, a conversão. E quando eu leio essa história, eu fico pensando em quanta misericórdia Deus demonstra com as pessoas no desejo de salvá-las. Quanto Deus trabalha, quanto Deus busca. Aliás, o Evangelho é isso, é a constante busca de Deus ao ser humano que se perdeu. É a constante busca de Deus a alguém que muitas vezes vira as costas para Ele. Um dia uma senhora me ligou e me contou uma história impressionante, que ilustra bem essa verdade de que Deus quer alcançar a todos e para isso Ele usa de várias formas. Ela disse: pastor, eu pertencia a uma igreja, eu fiquei grávida, tive o meu bebê, e na igreja me ensinaram que eu tinha que batizar o meu bebê, porque se eu não batizasse ele assim que ele nasceu, e ele morresse sem batismo, ele morreria pagão, e se ele morresse pagão, ele estaria perdido. Mas eu não gostava dessa ideia, para mim não fazia sentido. Eu tive meu bebê, mas eu não o batizei. Infelizmente, passados 6 meses, quando meu bebê estava com 6 meses, ele morreu. E a minha igreja começou a dizer para mim, de que porque eu não o havia batizado, ele estava perdido. E eu também estava condenada por não tê-lo batizado. Esse ensino da igreja me colocou numa profunda depressão. E depressiva, eu tentei o suicídio 2 vezes. Uma dessas madrugadas, à base de remédio, sem conseguir dormir, eu liguei a TV da minha casa e comecei a zapear os canais. Cheguei no Novo Tempo, na TV Novo Tempo pela primeira vez. Nunca tinha visto TV Novo Tempo, mas quando caiu na TV Novo Tempo pela primeira vez, estava o senhor no Bíblia Fácil, justamente ensinando sobre batismo.
E naquela madrugada, o Senhor falou que a Bíblia não autoriza o batismo de recém-nascidos. Não há um exemplo sequer de recém-nascido sendo batizado. E quando eu entendi que eu não estava errada em não haver batizado meu filho, o peso de 1 tonelada caiu das minhas costas. Eu aprendi a verdade e fui liberta pela verdade. Saí da depressão. Continuei assistindo a Novo Tempo. Comecei a pedir estudos bíblicos. Estudei a Bíblia e fui batizada. Você acha que é coincidência alguém chegar na TV Novo Tempo pela primeira vez, de madrugada, no exato programa que vai responder à dúvida da sua vida? Isso não é coincidência. Não é um milagre isso? Mas esse não é o maior dos milagres ainda. Depois que ela me contou a história, eu perguntei para ela: escuta, como você assiste a TV Novo Tempo na sua casa? Você tem Sky? Ela disse não. Você tem NET? Claro, Oi? Ela disse não. Então como você assiste a Novo Tempo na sua casa? Ela disse: pastor, eu tenho uma TV com anteninha de 2 perninhas assim. E é assim que eu assisto a Novo Tempo. Eu disse: irmã, na cidade da senhora não tem canal Novo Tempo, em canal aberto. E essa TV de 2 anteninhas assim, só pega canal aberto. Mas na cidade da senhora não tem. Ela disse: eu não sei, pastor, mas há 1 ano eu assisto a Novo Tempo. Na hora eu peguei o telefone, liguei para o gerente de expansão da TV, que era o Tito Rocha, e disse: Tito, essa mulher está nessa cidade, assistindo a Novo Tempo, em canal aberto. E ele disse: eu não sei, lá não tem canal aberto. Pois essa mulher assistia Novo Tempo em canal aberto numa cidade que nem canal aberto tinha. Por quê? Porque Deus queria alcançá-la de alguma forma. E quando Deus quer alcançar as pessoas, Ele não precisa de nada. É assim que Ele faz. E sabe qual é a boa notícia do capítulo 4 de Daniel? Se Deus foi tão perseverante, tão insistente com Nabucodonosor, é porque Ele quer ser o mesmo com todos nós. Ele vai insistir o quanto Ele puder. Ele vai apelar ao nosso coração enquanto Ele puder. Ele vai nos convidar o quanto Ele puder. Aliás, Ele fez tudo o que Ele podia ao dar seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas Ele nunca vai forçar você a nada. Salvação é uma escolha pessoal. É você que tem que escolher ser leal ao Senhor. É você que tem que escolher conhecer a vontade dEle. É você que tem que escolher se preparar para ser salvo. Deus pode fazer tudo, mas se você não disser sim, não adianta nada. É por isso que nessa noite, mais uma vez eu quero convidar você a se colocar nas mãos do Senhor, a permitir que a vontade dEle se faça na sua vida, a não duvidar que Ele tem o poder no céu e na terra, e Ele vai cuidar de você se você deixar. Ele vai guiar os seus passos. Ele vai conduzir você até o céu se você deixar. Mas você tem que deixar. Eu queria que você pensasse: é Jesus o Senhor da minha vida? Tenho eu seguido suas orientações? O meu coração está aberto à sua palavra? Eu estou praticando tudo que ela ensina? Pensa nisso. Pai Santo, nessa noite, ao recapitularmos a história do grande rei Nabucodonosor, surge em nosso coração também o desejo de colocar a nossa vida em Tuas mãos e suplicar que na Tua infinita bondade e misericórdia o Senhor trabalhe conosco como trabalhaste com Nabucodonosor. O Senhor faça em nossa vida as mudanças necessárias para que o Senhor seja entronizado em nosso coração. Perdoa, Pai, as vezes que nos consideramos sábios,
capacitados a levar a nossa vida independentes do Senhor. Perdoa, Pai, as vezes que duvidamos do Teu amor e do Teu cuidado. Mas nessa noite nos ajuda, Pai, a tomarmos a maior de todas as decisões, a abrirmos o nosso coração e deixar que Jesus reine absoluto. Abençoe cada amigo, cada amiga que chegou aqui essa noite. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe a todos. Despeça-nos agora com a Tua paz. Dai-nos o Teu perdão e a Tua graça. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.